Salvador Jesus Cristo, Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Palavra de Deus, Marcos 1, amém? Louvado seja Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Marcos 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém ia ter com ele, louvado seja Deus. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alpacas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome, Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és meu filho amado, em que me comprazo. E logo o Espírito impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Vivia entre as feras, os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. João Batista, louvado seja Deus. Ele veio como anjo, né? Para, louvado seja Deus, anunciar a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o João Batista, ele era, louvado seja Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, bem severo, né? Ele confrontava o pecado. Louvado seja Deus. Ele falava, né? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Louvado seja Deus. E ele pregou Jesus, louvado seja Deus, e também batizava com água. E ele dizia: alabaçu, glória a Deus, aleluia. Eu batizo com água, mas virá um que batizará com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. E é o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, aleluia. Glória ao Todo-Poderoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E ele, louvado seja Deus, pregou até o dia que Jesus chegou. Louvado seja Deus. E quando ele batizou Jesus, Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo para o deserto. Louvado-se a glória, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, para ser louvado seja Deus. Ali tentado pelo Satanás, pelo inimigo, né? Louvado seja Deus. Ali ele foi tentado, louvado seja Deus, mas ele venceu, glória a Jesus, pela palavra, louvado seja Deus. Onde ele dizia, Mateus 4,4, nem só de pão me viverá, mas pela palavra que sai da boca de Deus, louvado seja Deus. E ali Jesus, ele foi capacitado, alabaçou, glória abaçou. Ele foi capacitado, aleluia. Ele foi capacitado pelo Deus vivo, o nosso Deus, aleluia, o nosso Pai, aleluia. O Deus Todo-Poderoso, aleluia. Louvado seja Deus para a batalha, pelo que ele ia enfrentar, né? Porque ele ia enfrentar muitas coisas, muita batalha, muita guerra, né? Lutar com o inimigo, lutar com os fariseus, com aquele povo que, aleluia, que não aceitava ele, né? Louvado seja Deus, glória a Jesus Cristo. E louvado seja Deus, quando João Batista foi preso pelo rei Herodes, né? Louvado seja Deus, Jesus Cristo, louvado seja Deus, assumiu o ministério, louvado seja Deus, seu ministério.
E Jesus pregando, louvado seja Deus, glória a Jesus Cristo, Jesus dizia, louvado seja Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, louvado seja Deus. Hoje nós pregamos, né? Somos nós que pregamos. É o pastor Carlos, louvado seja Deus, que é a boca de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. É a pastor, louvado seja, perdão, diaconisa. A diaconisa é essa criança, porque Deus usa o que Ele quer. É a irmã, louvado seja Deus. É a irmã, louvado seja Deus. É a irmã aqui, louvado seja Deus. É a irmã Rebeca, porque Deus já usa a irmã Rebeca com poder e autoridade na palavra. Louvado seja Deus. Sou eu também, glória. Eis-me aqui, Jesus. Louvado seja Deus, para pregar a palavra. Louvado seja Deus, para que as pessoas sejam confrontadas, louvado seja Deus, e se arrependam dos seus pecados, louvado seja Deus, e confesse o nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, louvado seja Deus, como está dizendo lá em Marcos 15:16, né? E de pregar o evangelho de salvação a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Muitos hoje não querem o evangelho de Jesus Cristo está em todo canto. Louvado seja Deus, está aqui, louvado seja Deus, está na Bíblia, louvado Deus, está nas ruas, está nas esquinas, está nos bares onde os cacaceiros estão bebendo. Jesus leva a palavra, alabaçuia, aleluia, louvado seja Deus.